A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. Onde falamos no livro de Jó, ele faz amaldiçoando Jó, né? Com suas perguntas, com suas acusações, diante de todo aquele sofrimento de Jó. E hoje eu pedi uma palavra a Deus para falar sobre maldição. Atos 10, do 9 ao 22. Depois Neemias 13:2. Não amaldiçoe o que Deus abençoou. Porque ele estava amaldiçoando Jó. Tudo aquilo que Jó estava acontecendo na vida de Jó era pecado. Ele mandou que Jó voltasse para o Senhor. E muitas vezes temos atitude assim. Você que é mãe, amaldiçoa os seus filhos com palavra, chamando-eles de burro, ou dizendo que não vai melhorar, desculpa a expressão. Ou amaldiçoa no seu dia, chama essa palavra danado, que quer dizer maldição. Não amaldiçoe o que Deus abençoa. Seu marido pode estar na bebida, pode ter acontecido ou está acontecendo algumas coisas na sua vida, no seu lar. Onde você está, não amaldiçoe, porque o que Deus abençoa está abençoado. E a gente vai ver na palavra. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Atos 10, a partir do 9. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho já perto de Jope. A gente sabe que Pedro veio para o terraço, enquanto Cornélio tinha tido uma visão de um anjo para mandar buscar Pedro. Mas Cornélio era ímpio. Cornélio era gentil. E o povo judeu amaldiçoava, porque ele sabia que ele era o povo de Deus, então ele estava amaldiçoando aquele povo. Aí veja o que o Senhor fez antes dos soldados de Cornélio chegar para chamar Pedro, porque o anjo disse a Cornélio que era para Pedro ir lá. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Veja que Pedro teve uma visão antes do almoço. Eu sempre digo, Deus é Deus de perto e de longe, porque os soldados de Cornélio estavam vindo. O anjo apareceu a Cornélio para mandar chamar Pedro. Mas como sabia que existia esse preconceito, o Senhor já estava trabalhando na vida de Pedro lá, do outro lado. Deus é Deus de perto e de longe. Ore e clame, independente da distância do seu milagre, da sua dificuldade, porque Deus é Deus de perto e de longe. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelos 4 pontas que descia até o chão. Dentro daquele havia todos os tipos de animais, de 4 patas, de animais que se arrastavam pelo chão e de aves. A gente sabe que no Antigo Testamento, lá com Moisés, não se comia esse tipo de animal, porque era maldição. Deus deu ordem para não comer. Mas tem um momento que Deus quebra protocolo, quando Ele quer abençoar, quando Ele quer dar vitória. Afinal de contas, todo poder foi dado a Ele nos céus e na terra, o reino é dele. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levanta-te, mata e come. O Senhor é sábio, é poderoso. Ele sabe como trabalhar. Tem algum documento para assinar? Ele já está lá resolvendo. Tem alguma coisa que você não pode fazer, seu filho nas drogas, algo terrível no seu lar? Ele já está trabalhando, enquanto você ora. Pedro respondeu: de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera, ou seja, impura. Quer dizer, uma maldição, uma coisa suja. A voz falou novamente com ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Deus purificou o seu marido que está afastado. Deus purificou seu filho. Deus purificou. Eu não sei o que está acontecendo, que está aquele maior rebuliço. Deus está trabalhando. O que Ele quer que você obedeça a Ele. O que Ele quer que você adore a Ele. O que Ele faz estava amaldiçoando Jó, mandando que Jó voltasse para Cristo. Jó era do Senhor. A
Aquilo era um momento que já tinha que passar por aquela provação. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, a coisa que parecia um lençol foi levada de volta para o céu. A ordem veio do céu, porque o Senhor lá de cima, Ele dá ordem. Lá de cima, os olhos dele é como chamas de fogo dentro dos bons e dos maus. Lá de cima, Ele está vendo o meu e o teu clamor. Lá de cima, Ele faz o milagre. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. E naquele momento, os homens de Cornélio, que Cornélio havia mandado, já tinha sido informado sobre onde ficava a casa de Simão e estava na porta. Eu sempre digo a palavra, Deus é Deus de perto e de longe. Primeiro o Senhor deu a visão a Pedro. Enquanto isso, tinha mandado Cornélio, o anjo, falar com Cornélio para chamar Pedro para pregar lá. Deus sabe trabalhar. Para de inquietação e ansiedade. O segredo é adorar. Eles chamaram alguém da casa e perguntaram: por acaso um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Pedro ainda estava pensando na visão quando o Espírito Santo disse: escute, estão aí 3 homens procurando você. Deus sabe trabalhar. Enquanto os soldados estavam procurando Pedro, o anjo já estava falando do Senhor com Pedro. Você entende que é para você orar. Você entende que não tem nada errado. Você entende que não tem nada perdido. Agora apronte-se, desça e vá com eles, e vá tranquilo, porque foi eu que mandei que eles viessem aqui. Louvado seja o nome do Senhor. A ordem do Senhor é dada. E quando se dá ordem, se obedece. Não tem por que você estar inquieto ou ansioso. Então Pedro desceu e disse aos homens: eu sou a pessoa que vocês estão procurando, por que vieram aqui? Eles responderam: nós fomos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele para que ele ouvisse o que você vai dizer. Aqui foi dito que Cornélio era temente a Deus. Mas temente não é o suficiente. Mas temente é a porta da salvação. Pedro tinha que ir lá para falar verdadeiramente como Cornélio ia ser salvo com todo aquele povo que estava esperando Pedro. Então Pedro convidou os homens para entrar, os hospedou ali naquela noite, e no dia seguinte Pedro se aprontou e foi com eles, e alguns irmãos que moravam em Jope também foram. Por que esses irmãos foram? Porque era uma testemunha viva. Porque os judeus não se misturavam com os gentios. Mas ordem de Deus é ordem. Aquele lençol, aqueles animais que Pedro viu, ele entendeu que era para poder ele ir lá falar com o gentio. Porque se o Senhor não tivesse se apresentado a ele, ele não teria ido. Por conta das tradições, por conta das normas, das leis da época do judeu. Mas o Senhor não está preocupado com tradição, nem com leis. O que tem de ser meu e teu é, independente de leis, tradições e dificuldades. Porque Deus transforma a maldição em bênção. Olha o que diz aqui em Neemias 13:2. Isso porque o povo de Amon e o de Moabe não havia dado comida nem água aos israelitas na sua viagem, quando saíram do Egito. Aos israelitas, na sua viagem, quando saíram do Egito, em vez disso, esses 2 povos haviam pago a Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Mas o nosso Deus virou a maldição em bênção. Veja que o povo pagou, aquele rei, para que amaldiçoasse o povo de Deus. E Deus transformou maldição em bênção. A gente sabe que ontem ele amaldiçoou Jó e mandou que ele voltasse para Deus, falando do que não sabia. E muitas vezes eu e você faz isso. Aqui a gente viu nessa história de Pedro, aqui em Atos 10, do 9 ao 22, que foi necessário o Senhor dar uma visão a Pedro, para que quando os soldados chegassem de Cornélio, ele não resistisse e ele fosse como ele foi. Então lembre-se que não amaldiçoe o que Deus abençoa, porque Cornélio já estava abençoado para servir ao Senhor com sua família.
Quando você lê todo esse capítulo, você entende que Pedro chegou lá, evangelizou e todos aceitaram o Senhor. Não só Cornélio, como todos que estavam lá aguardando. Aqui diz que o rei mandou, amaldiçoar o povo. Para quê? Porque viu que o povo de Deus estava crescendo. Mas aqui Neemias diz que Deus não amaldiçoa, que diz assim, mas o nosso Deus virou maldição em bênção. Então aquilo que está difícil, não amaldiçoe. Aquilo que você está vendo e acha que não tem jeito, não amaldiçoe. Não fale nada, porque é o trabalhar de Deus. E lembre-se, Deus transforma maldição em bênção. Está enfermo terrível, uma enfermidade que o médico diz que é para a morte, não amaldiçoe, porque Deus transforma maldição em bênção. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.